Essa obra, Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana, de Ney Lopes, é uma excelente obra para conhecermos um pouco mais da contribuição dos negros e negras no Brasil, mas não só no Brasil, na diáspora, nas Américas. E hoje nós escolhemos um verbete aqui dessa enciclopédia que atende um pouco alguns pedidos que me foram feitos por assinantes, solicitando que falássemos um pouco mais sobre a presença da mulher negra nas Américas, na diáspora, porque às vezes nós temos conhecimento de figuras como Chica da Silva, como Anastácia, a escrava Anastácia, Dandara, muitas vezes de uma forma assim exótica ou como exceção. Na verdade, a contribuição das mulheres negras na diáspora foram e são tão importante quanto dos homens negros. Mas muitas vezes essas contribuições não aparecem nos nossos escritos, não aparecem nas nossas teses, porque muitas vezes a miopia não nos permite enxergar para além do gênero masculino. Então é necessário um exercício de educação para as relações de gêneros, sobretudo de nós, homens negros. Mulher negra na escrita de Ney Lopes. Durante a escravidão africana nas Américas, o papel desempenhado pelas mulheres negras foi de primeiro plano. Na África em geral, cabia a elas a tarefa de cultivar a terra, o que lhes conferia uma responsabilidade de manutenção, de sobrevivência do grupo, tanto no tocante à obtenção de alimentos, como nos cuidados maternos. Nas Américas, muito menos numerosa que os homens, as mulheres, com suas canções de ninar, com histórias contadas e danças, como salienta Kizerbo, elas foram durante séculos o único elo entre a realidade da escravidão e o continente de origem. Então, aqui, Ney Lopes, recorrendo a um grande historiador africano, Joseph Kizerbo, mostra a importância da mulher africana na diáspora, na manutenção da memória coletiva trazidas da África. Ela, como memória da comunidade, como uma griot, passava para os filhos, sobrinhos, netos, aquelas vivências trazidas de África, ainda que na condição adversa. Continua Ney Lopes. Sem esse elo, a herança negro-africana, sustentáculo cultural de toda a diáspora, estaria irremediavelmente perdida. Trabalhadoras, elas desempenharam, entre outras funções, as de amas de leite, mucamas, criadas para todo o serviço e ganhadeiras,
modalidade em que muitas se destacaram por seu tino empresarial, chegando a juntar fortunas como negociantes e construir famílias numerosas. O pintor Debré revelou algumas litogravuras em que essas mulheres, nas ruas dos grandes centros, vendendo panos, vendendo comidas, constituíram, vamos dizer assim, economias para a subsistência do seu grupo, né? Muitas delas ficaram conhecidas, né, como, sobretudo no Rio de Janeiro, como as baianas ou as escravas de tabuleiro, as mulheres de tabuleiro, né? Então elas foram imprescindíveis, sobretudo no meio urbano, para a sobrevivência da família negra na condição de escravizados. Mas o Ney Lopes também nos fala das organizações das mulheres negras no Brasil, na República. Diz ele: no Brasil, desde a década de 50, as organizações de mulheres negras são ativas participantes dos movimentos políticos. Assim, já na época, na década de 50, o país assiste à fundação do Conselho Nacional de Mulheres Negras, fundado a 18 de maio de 1950, na então capital da República, Rio de Janeiro. E também da Associação de Empregadas Domésticas, surgida no contexto do Teatro Experimental do Negro, na década de 40 e 50. Mais tarde surge em Belo Horizonte a Casa Dandara, a 9 de maio de 1987. No Rio de Janeiro, o Grupo de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, as organizações Aquatune, Heloísa Maim e o Centro de Mulheres de Favelas e Periferia. Em São Paulo, o Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo, o Coletivo de Mulheres Negros da Baixada Santista, entre outras. Na Bahia, o Grupo de Mulheres Negros do Movimento Negro Unificado, o Grupo de Mulheres do Cabara. No Maranhão, o Grupo de Mulheres Negras Mãe Andressa. Fecha aspas. Então, Ney Lopes mostrando a importância da coletividade de mulheres negras ao longo da história do Brasil, seja no período da colônia, do Império ou da República. Então, Africanidades Conectadas, buscando dar visibilidade à história das organizações das mulheres negras, que muitas vezes nós desconhecemos. E nos dias de hoje, essas organizações continuam existindo, avançando, educando para uma sociedade de equidade de gênero, equidade de raça e por justiça social.